Se vocês forem olhar o programa de campanha do ano passado do Lula, vocês vão ver que aquilo ali é social-desenvolvimentismo na veia, né? É um projeto desenvolvimentista com inclusão social. E sustentabilidade ambiental, é isso. Isso é uma ideologia, assim como o desenvolvimentismo foi ideologia no seu tempo, desenvolvimentismo mais, enfim, menos qualificado pela questão da inclusão social, hoje isso é uma ideologia que se traduz em projetos, em programas e até, às vezes, em construções analíticas. O que eu vou fazer hoje aqui é, essencialmente, falar do social-desenvolvimentismo, ao qual eu me afilio, e vou fazer isso bom, primeiro a definição do social-desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é a ideologia de industrialização conduzida pelo Estado. O social-desenvolvimentismo é isso. Na verdade, a ideologia da transformação produtiva com inclusão social e importante participação do Estado. E o social-desenvolvimentismo, a gente pode dizer que ele tem tido, desde que ele foi lançado, Maria, ele tem tido uma ênfase crescente em sustentabilidade ambiental e no princípio de harmonização entre crescimento e estabilidade de preços. Isso é o social-desenvolvimento, é uma ideologia, né? Um princípio organizador de projetos, programas, etc. Se alguém aqui assistiu o seminário que eu dei, que a Maria Malta, minha querida amiga, que acabou de chegar, organizou, então vocês vão ver um repeteco. Eu ando meio preguiçoso porque eu me aposentei, né? Então estou indo muita praia, assistindo muito filme. Eu sou professor colaborador agora, então aqueles que quiserem me dar o prazer, no próximo semestre, vou estar dando um curso de Economia Brasileira, meu semestre do ano que vem. Mas então, Maria, muito obrigado pela sua presença, o Wilson também, mas é repeteco. Como eu assisto a Maria todos os anos nos cursos de Economia Brasileira, que ela dá uma aula maravilhosa sobre os precursores, os pioneiros do pensamento social brasileiro, dos anos 30, então, te assisti mais de uma vez, tem aqui um repeteco. Então, essa é a definição, tá? Para você começar pela definição, Jaime, obrigado também pela represença. E as três partes, então, eu vou falar das raízes estruturalistas do social-desenvolvimentismo, que aí sim é um componente analítico, né? Porque o estruturalismo é uma construção teórica, analítica. Depois eu vou fazer um mapeamento da evolução do social-desenvolvimentismo desde os anos 60, que é mais uma hipótese de trabalho do que propriamente um trabalho terminado. E depois eu vou colocar uma contribuição metodológica que um grupo de colegas e eu fizemos ano passado, durante a campanha do Lula, está lá no... Se vocês quiserem consultar a Fundação Perseu Abramo, tem lá uma coisa chamada Frente de Expansão da Economia Brasileira, que é uma matriz que nós construímos. Gerson Gomes, Mariano Laplane, Fernando Sarti, Pedro Rossi, Elias e Nozaki. Fizemos juntos isso, a partir de umas ideias aí que eu andei tendo no passado. Ok. Mas eu vou começar, vejam bem, é essa sequência, mas eu vou começar pelo fim, para dar o sentido geral da exposição. E é isso aqui. Isso aqui é uma matriz que tem nas colunas alguma coisa que certamente tem na União Europeia, tem na OCDE, tem na ONU no 30-30, né? No 2030. Se você procurar nos programas de governos progressistas, tem esses grandes objetivos aqui. Isso é bastante universal. Como é que você materializa isso no Brasil? Você tem que combinar com a economia, como é que você vai fazer isso, né? Então,
Essas linhas aqui são, nessa construção, nesta construção de proposições de política econômica, você coloca nas linhas o PIB subdividido em 4 conjuntos de demandas. É uma organização pelo lado, eu sou muito pelo lado do princípio da demanda efetiva, sou muito keynesiano e sou muito estruturalista. Então, isso aqui é um conjunto de atividades que são determinadas pela renda familiar, pelo salário, né, que é a produção e consumo de massa. Nesse caso aqui, o investimento ele é induzido pela renda. O segundo são os serviços sociais, educação, saúde, etc., que uma parte disso é induzido também pela renda das famílias ricas e tal, e a outra parte é um investimento autônomo do governo. A terceira linha é a de serviços intensivos em estrutura, transporte, telecomunicações, energia, etc. Uma boa parte disso também é investimento autônomo, mas a demanda vem do governo. É um esquema pelo lado da demanda. E a última são as atividades intensivas em infraestrutura, onde a gente pode dizer que o investimento é induzido pela renda interna, né, pela expansão da renda passada, recente, pela perspectiva de continuidade da renda. Eu não sei se chama exportação de investimento para exportar, de investimento autônomo induzido. Ele é induzido pela renda mundial, mas é autônomo em relação à renda nacional. Então, isso aqui é um esquema pelo lado da demanda, tá certo? Que tem como contrapartida a resposta ou não da oferta. Então, é um esquema aqui que, ao mesmo tempo, ele é keynesiano, né, partindo da demanda efetiva, mas ele também é estruturalista, porque por detrás disso aqui tem uma estrutura de renda, né, de distribuição de renda, e tem uma estrutura produtiva que responde a isso. Tá? Então, é um esquema, ao mesmo tempo, de demanda e de oferta. Ele é estruturalista porque tem a estrutura distributiva e produtiva por detrás dele. Tá bom? É isso que eu vou fazer. E vou começar. Uma outra coisa que eu preciso colocar para vocês, que eu vou ser um pouquinho cabotino aqui, porque as referências que eu tenho para essa palestra são as coisas que eu escrevi. Mas eu tenho até uma justificativa para isso, porque isso aqui foi feito, essa palestra é uma reprodução da minha defesa de professor titular, onde eu fui convidado mesmo não a ser cabotino, mas, enfim, a falar um pouco da produção que eu tinha tido, né? Então, a referência aqui, para a primeira parte, são os meus trabalhos sobre pensamento econômico brasileiro, aliás, sobre pensamento da CEPAL, a segunda é sobre pensamento brasileiro, e a terceira é essa coisa que eu tenho feito sobre frente de expansão. Tá? Mas são, enfim, Quando eu estava escrevendo, quando, enfim, tinha que produzir aquele documento sobre, enfim, das coisas que eu tinha feito, eu fui me dando conta de que essa ideia aqui das frentes de expansão tem a ver com a minha trajetória. É inevitável, estava lá no fundo da cachola, aí pronto, aí eu fui buscar as raízes disso aqui e fui bater no meu estruturalismo, no meu enfim, pensamento brasileiro, etc. É um desdobramento disso. Tá? Muito bem. Mas ali eu estava sendo convidado a fazer exatamente isso, portanto não é tão cabotino assim. As referências sou eu mesmo, dessa palestra. Ok. Então, vocês devem estar, cadê a indústria nisso? A indústria está parcialmente aqui na primeira linha, porque inclui a indústria de bens de consumo, né? Agora, toda a retaguarda, intermediários, bens de capital, é transversal, está em todos, está aqui, tá certo? E não está aqui como frente de expansão porque, infelizmente, não é
atualmente frente de expansão em si mesmo, né? Pode voltar a ser, né? Mas não é. Então, não seria justo eu colocar como uma frente de expansão um motor da economia. Você, mas, professor, baixou para 10% do PIB brasileiro, então não dava para defender esse esquema aqui, colocando a frente de expansão na linha. Tá bom? Eu não sou assim tão otimista, acho que não é fácil, mas se vocês quiserem, na hora do debate, eu volto à questão da indústria, do investimento industrial, que é um tema sobre o qual eu trabalhei muito durante a minha vida. Ok. Então, a gente pode fazer a pergunta, por que ela está estagnada? Né? Se vocês quiserem fazer essa pergunta, eu teria prazer em tentar responder na hora do debate. Mas como o meu chefe aqui me disse que eu tinha 30, 40 minutos, eu vou saltar essa parte. Cadê o... Opa! Em homenagem aqui à encomenda. Então, vamos lá. Isso aqui é um pouco assim, o pensamento da CEPAL, ele foi sendo construído através de grandes mensagens. Anos 50, a industrialização, anos 60, eram reformas progressistas para dar continuidade à industrialização, anos 70, uma ideia de estilo de desenvolvimento, anos 80, era a dificuldade toda das restrições externas e a superação dela com crescimento e exportação. Depois, nos anos 90, um período neoestruturalista, veio a transformação produtiva com equidade, um refinamento disso na década de 2000 e nos últimos 10, 15 anos você tem a ideia de igualdade, né? Uma centralidade na questão da igualdade, o imperativo da igualdade. Está todo mundo ouvindo lá atrás? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou muito rapidamente nisso, os elementos analíticos mais permanentes. Sim, para mostrar que aquilo que o Prebes pensou lá nos anos 50, Furtado, etc., estão hoje, infelizmente, presentes na América Latina e no Brasil. Você teve muita transformação de lá para cá, muita coisa melhorou e tal, mas a questão central da América Latina, que é o subdesenvolvimento, não foi superado. Isso a gente pode ver da seguinte... Eu vou começar com isso, depois vou falar umas duas palavras sobre o neoestruturalismo, que vem a partir de 90, e acho que eu vou saltar as semelhanças e diferenças entre países. Muito bem. A CEPAL, muitos de vocês conhecem como uma produtora de algumas teses, né? Deterioração dos tempos de troca, desequilíbrio estrutural de balanço de pagamentos, inflação estrutural, não é isso? Processo substitutivo de importações, todas essas coisas, elas são, na verdade, derivadas de um esquema analítico mais amplo, que é uma teoria do subdesenvolvimento na periferia, que foi formulada por Prebes, principalmente por Furtado, Aníbal Pinto, Sunca e outros, como discípulos. Então, essa teoria ela tem três componentes, essa teoria do subdesenvolvimento da América Latina. O primeiro que está presente até hoje, quer dizer, lamentavelmente, então, o estruturalismo ele é muito atual, porque ele cuida do subdesenvolvimento da América Latina e o subdesenvolvimento não se desfez em nenhum dos seus três elementos principais, que já estavam presentes nos anos 50. Primeiro, não se desfez a baixa diversidade produtiva e a especialização em bens primários, né? Hoje a gente está falando aí retorno aos commodities, não é isso que a gente está falando, infelizmente? Isso, então, atualmente a gente não fala em baixa diversidade produtiva, afinal de contas não é tão baixa assim, mas a gente pode falar de inadequada diversidade produtiva, né? Nós não estamos produzindo nada da fronteira tecnológica para exportar. Nada, não é exagero, mas quase nada. Não é a nossa frente de expansão fundamental, nem da subfrente na indústria. Então a gente continua, a maioria dos países da América Latina continuam especializados em exportação de bens primários, o pessoal do norte também em maquila, né, nas maquiladoras. A consequência disso era e é vulnerabilidade externa,
desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos, inflação devida a problemas externos. Continua sendo isso o drama latino-americano. Os bons economistas heterodoxos, eles também são, na América Latina, eles também são estruturalistas, por causa disso, né? Por causa do problema da restrição externa. Não basta pensar em demanda efetiva, mesmo que haja demanda efetiva interna, suficiente para sustentar o crescimento, você esbarra sempre na restrição externa. Então, isso é muito atual. Segundo, infelizmente, nas fases estruturalista e neoestruturalista, atualmente também, você tem, como regra da América Latina, uma heterogeneidade estrutural. Vale dizer, é uma economia com um enorme subemprego, né, com uma abundante mão de obra, com renda próxima à subsistência, uma péssima distribuição de renda, de propriedade, isso tudo preservando a pobreza. Muito bem. Agora, isso tudo é em contraste com os países centrais, que foi a referência que o Prebes pegou, aliás, todos os desenvolvimentistas da América Latina pegaram, para construir um projeto de transformação, que era para se aproximar à realidade latino-americana. Agora, na questão ambiental, nós estamos mal na fita, mas eles também estão. Então, a referência não é mais os países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, e nós estamos todos nessa situação de câmbio climático, etc. E o terceiro componente das duas fases é um quadro institucional, um Estado pouco vocacionado para o progresso técnico e o crescimento. Então, atualmente você não diz mais que você não tem um Estado... você ainda diz que você tem um Estado precário em termos de desenvolvimento, você ainda diz, né? E você qualifica dizendo... E uma institucionalidade, você qualifica dizendo que você não tem global players, que são necessários para uma boa exportação, né, e para uma boa incorporação de progresso técnico. Precariedade do sistema de inovação, do sistema de bem-estar social, tudo isso que se dizia nos anos 50, 60, continuam presentes. Isso está por detrás daquele esquema da matriz, inevitavelmente. Essa construção toda está inevitavelmente por detrás. Então, são esses três componentes que formam uma teoria estruturalista do subdesenvolvimento da América Latina, que é aplicável a todos os países, inclusive o Brasil, e que foi aplicado nos anos 50 e, lamentavelmente, por razões nada animadoras, continua presente na vida latino-americana. Tá? Isso está totalmente presente nesse esquema de frente de expansão que eu mostrei para vocês. Eu vou voltar ao esquema de frente de expansão no final. Aqui estão, na cabeceira da mesa, isso é mais ou menos 1950, está o Raul Prebes e o Celso Furtado aqui. Isso é Santiago do Chile, na CEPAL. Aqui estão a Conceição com seus dois mestres, Celso Furtado e Aníbal Pinto. Ela falou para o Furtado em um certo momento, mas o senhor é meu mestre. Ela tinha escrito Além da Estagnação, numa crítica ao Celso Furtado. O senhor é meu mestre. Eu não sou seu mestre é um velho barbudo do século XIX e tal. Foi o que o Furtado respondeu. Ela tinha um carinho enorme por esses dois grandes mestres aí do pensamento latino-americano. E aqui está o Carlos Lessa, outro estruturalista aqui da casa, e esse aqui é o Castro. Os quatro maiores estruturalistas brasileiros são o Furtado e três aqui da casa. Foram professores aqui, mestres nossos. A Conceição, o Lessa e o Castro. Não sei se fazem mais professores como antigamente, mas os professores aqui foram alunos, discípulos desses três grandes mestres, e é sempre um bom momento, né, no começo do semestre, está começando o semestre agora, né? Relembrar aqui quem foram os nossos... Nós tivemos o privilégio de ter isso aqui, esses três grandes, no patrimônio intelectual dessa nossa casa.
E aqui estão o Oswaldo Sunkel e o Fernando Fansilber, que foram... O Sunkel foi importante já nos anos 50, ele foi coautor da teoria estruturalista da inflação e fez a transição para o neoestruturalismo junto com o Fernando Fansilber. Eu estou saltando aqui um monte de coisa, depois a gente pode voltar se vocês quiserem. O neoestruturalismo é o estruturalismo já depois da abertura do consenso de Washington, do neoliberalismo, que aconteceu completamente à revelia da CEPAL. A CEPAL foi atropelada e, como o conselhão da CEPAL é o Conselho de Governos, a CEPAL teve que fazer uma trégua, levantou uma bandeira branca e disse, está aberto. E como é que a gente constrói em cima disso uma preservação da participação do Estado na transformação estrutural, no progresso técnico, no social, no ambiental? E muita gente critica a CEPAL porque leu o primeiro documento, o documento da trégua, que é de 1990, onde há um ou outro escorregão. Eu que tive a pachorra, aliás, a pachorra não, eu era empregado da CEPAL, me mandaram fazer história intelectual da CEPAL, eu fui lendo e concluindo que tinha sido realmente uma trégua, que a CEPAL tinha retornado a seus princípios fundamentais estruturalistas logo, nos anos 90. Não tinha saído em 1990, mas tem um escorregão ou outro ali. Quem não teve não teve o privilégio de ler tudo, como eu tive, na verdade foi uma obrigação, porque eu estava ali de funcionário, disse, você que fez aí o pensamento econômico brasileiro, faz aqui o pensamento econômico da CEPAL, e foi isso. Mas acabei concluindo isso aqui que eu vou deixar vocês lerem. Deixa eu isso mesmo. Coloquei em algum texto isso aqui. Basta ler o primeiro, tá? Ok, passei adiante. Bom, isso aqui é um trabalho de... Primeiro eu tinha feito um de 50 anos, é uma coletânea dos textos clássicos da CEPAL nos primeiros 50 anos. Depois de 10 anos me convocaram para fazer 60 anos, eu levei um susto, porque eu faço aniversário mais ou menos junto com a CEPAL, eu sou de 49, a CEPAL de 48, então, passados 10 anos, eu falei assim, já passaram 10 anos, você vai ter que escrever agora os 60 anos da CEPAL. Eu falei assim, caramba, eu estou fazendo 60 também. Passados mais 10 anos, me convocaram para fazer os 70 anos da CEPAL. Aí foi quase uma depressão, né? E já faz alguns anos, hein, gente? Então, isso aqui são os grandes temas. A CEPAL está se renovando, né? Você vê se uma instituição está estagnada, se a produção é um repeteco das coisas antigas. E a CEPAL está sempre se renovando. Essa foi uma renovação dos anos da sexta década. Depois veio essa renovação, acho que não dá para ler atrás, dá? Eu fui... Você fica cavucando, né? Fica lendo tudo, conversa e tal. Aí você fica vendo onde é que a CEPAL inovou, mesmo não seja uma inovação da CEPAL, a nível mundial, seja uma absorção para a América Latina, enfim, de reflexões que são feitas fora, né? Mas tem uma quantidade razoável aqui de elementos novos que não estavam, raramente estavam na produção prévia da CEPAL e que aqui aparecem. E tem uma que especialmente, eu falei isso com a secretária executiva da época, Alicia Barça, falei assim, essa coisa mais à esquerda que a CEPAL disse em toda a sua história intelectual, que é da economia política, a cultura do privilégio, que é aquilo que a gente traz lá a herança do passado que não se dissolve. Uma cultura do privilégio aqui. E que assim a gente precisa lutar contra isso. Isso apareceu, foi num documento de período de sessões de Cuba, uns 4, 5 anos atrás, que aparece isso. Enfim, é um conjunto muito grande, eu vou saltar aqui, porque enfim, o nosso coordenador me pede brevidade. Vou saltar isso também, uma crítica que eu fiz à CEPAL,
durante muito tempo, é que a CEPAL ela se especializa em identificar semelhanças entre países. E esse é um caminho. Outro caminho é tentar identificar diferenças entre países, porque a história comparada revela muita coisa, né? Então, e como, na verdade, quem dá opinião faz, né, acabei fazendo 2 trabalhos comparativos. Um entre a América Latina e a Ásia e outro dos 6 países da América Central. Muito bem. Então vamos para a segunda parte. Quanto tempo eu já falei? Uns 12 minutos, né? 25. Não. O teu relógio está errado. Nunca pergunte quanto tempo você já falou, tá? Um truque. Não faça essa pergunta nunca. Então, aqui é o nascimento e evolução do social-desenvolvimentismo no pensamento brasileiro. Bom, enfim, o meu livro de pensamento principal é sobre 3064. Ali eu peguei uma metodologia óbvia, que era de corrente de pensamento econômico, identifiquei lá o pensamento neoliberal, o pensamento socialista, liberal na época, socialista, e entre os dois, o pensamento desenvolvimentista, e dependendo do período, 3064, dividi em 3 subcorrentes do desenvolvimentismo, e de 64 a 80 em 2 subcorrentes. A de 64 e 80 eram os desenvolvimentistas governistas, porque o governo militar foi desenvolvimentista, e os desenvolvimentistas oposicionistas ao governo militar. Tá? Como eu vou ficar aqui principalmente nesse período posterior a 64, eu posso passar adiante. Sim, o que eu tive que inventar foi o movimento das ideias. As ideias têm movimento e eu tive que bolar uma forma de dar o movimento, e a forma de mostrar o movimento, a forma que eu encontrei foi a do ciclo ideológico do desenvolvimentismo. E na formulação que eu tenho atualmente, começa em 30, vai até meados dos anos 40, tem um amadurecimento até meados dos anos 50, uma maturidade, alcança a maturidade daí até meados dos anos 60, e depois vem um auge até o final dos anos 70. E eu tive 3 críticas meu livro sobre desenvolvimento, uma do Fiore, que diz que, e absorvi isso no último livro que a gente publicou, que tá uma publicação em inglês da Routledge, que pega desde é um coletâneo de textos que foi fazendo publicidade, que começa no final dos anos no final do século final do século XVIII, e vai até os dias atuais. Aqui da nossa escola tem um texto meu com Carlos Mussi, sobre 30 a 80, e tem um texto do Pinkusfeld com o Bastian, que vai de 80 até 2010. Tá? Mas para esse período 30 a 80, eu tive 3 críticas, um do Fiore, olha, eu tinha escrito até 64, o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Não acaba em 64, vai até 80. Ele tinha toda a razão, depois eu reformulei. O Dutra, o Pedro Fonseca Dutra, ele disse, olha, tem coisas anteriores a 1930 desenvolvimentistas. Ele tinha toda a razão, eu nunca, enfim, a gente se entendeu quando eu disse, olha, eu estou aqui descrevendo um ciclo contínuo, e essas coisas que você está dizendo são episódicas. Então a gente se entendeu. E a Maria Malta, com toda a razão, disse o seguinte, olha, o desenvolvimentismo não estava ausente nos anos 80. Não tem chamar isso de um declínio, talvez, mas os anos 80 se caracterizam por ser uma transição entre o ciclo desenvolvimentista, que vai até 80, e o novo ciclo neoliberal, que vai de 90 em diante. É uma fase de transição. E a Maria tinha toda a razão. Ali eu não sei se acho que eu coloquei na nota de pé de página desse último artigo. Muito bem. Então, você tem um paradoxo durante o governo militar, que você tem uma enorme riqueza de interpretações sobre a natureza do capitalismo brasileiro, onde a questão social vai ser muito importante. Você tem
Tem algumas páginas no final do Auge e Declínio. A Conceição estava pensando no declínio do processo substitutivo de importações. O que vem depois? Ela faz um mapeamento ainda muito preliminar. Depois vem o Caio Prado, onde ele... Isso aqui dá para falar muito tempo sobre cada uma dessas coisas. Ele está ali ainda assim, frustrado com o golpe de 64, dizendo que isso aqui o buraco é mais embaixo, isso aqui nós temos um proletariado ainda muito em construção, ele está fazendo uma crítica. Ele sempre foi um autor que achava que nós não tínhamos feudalismo no campo, já eram relações capitalistas, e a proposição dele era você introduzir sindicatos no campo, avançar nas relações sociais de trabalho para formar um proletariado rural também. Depois vem uma tese do Furtado, estagnacionista, capitalismo com tendência à estagnação, vou voltar a isso, o capitalismo dependente, do pessoal da dependência marxista, o capitalismo associado do Cardoso e Faleto, o capitalismo, olha a quantidade de interpretações que apareceram durante a ditadura. Diferentes caminhos, o pessoal que estava lá fora, exilado, fazia chegar aqui documento, SEBRAP, o próprio IPEA, tinha muita gente produzindo documentos críticos, alguns espaços você conseguia. O capitalismo injusto, mas dinâmico, do Castro, o capitalismo perverso e funcional, infelizmente, funcional ao crescimento, infelizmente por ser perverso, não por ser funcional ao crescimento, da Conceição Tavares Zé Serra, um capitalismo marcado por heterogeneidade estrutural, do Aníbal Pinto, que teve muita influência no Brasil, embora não fosse brasileiro, o Aníbal Pinto, capitalismo com regime político que concentra a renda, do Fischler, o capitalismo não dual de exploração da força de trabalho, do Chico de Oliveira, capitalismo promotor de concentração de renda, que é uma coletânea, em cima de um debate muito rico que houve sobre distribuição de renda naquele momento. Se tiver tempo, se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso. Capitalismo que combina modernidade e pobreza, o Belíndia, né? Bélgica e Índia no Brasil, do Edmar Bast, que naquela época era um homem de esquerda, de oposição à ditadura. Capitalismo de Estado, capitalismo maduro e cíclico da Conceição, capitalismo tardio, que vai junto com a ideia da Conceição, até eles discutiram isso muito lá em Campinas, os dois. Tardio porque custou a ter uma base endógena de ciclo, que é a existência de um setor de bens de capital dentro, porque o setor de bens de capital foi montado nos anos 50 só, e é a partir daí que dá ciclo. O capitalismo não cíclico, o Castro discordava disso. Tem a quantidade de interpretações que apareceram naquela época. Eu vivi intensamente os anos 70 no Brasil e posso dizer a vocês que foi uma década de muito debate, né, Fábio? Estou denunciando aqui o Fábio como meu colega... Ele é 2 anos mais velho que eu. Tá bom? Então, isso tudo aparece e ajuda ali a dar origem a um pensamento sobre a questão distributiva. O pensamento sobre distribuição de renda entra no pensamento desenvolvimentista nos anos 60. Nos anos 50 ainda não. Nos anos 60 ele entra e a questão distributiva ela vai ser uma dimensão econômica do projeto de redemocratização. Você precisa conquistar a democracia para que a população possa pressionar os governos no sentido de mudar tanto a estrutura produtiva como a distributiva. Ou tanto mudar a estrutura distributiva para, a partir dela, mudar a estrutura produtiva. Tá? Essa que é a formulação daquela época. E a gente pode contar essa história em 5 capítulos. O primeiro capítulo, o inaugural, é o Celso Furtado, que em 65 escreve um texto dizendo o seguinte: eu tenho aqui, é uma coisa genial, porque ele pega a estrutura produtiva e ao lado coloca a estrutura distributiva, que não estava nas coisas da CEPAL dos anos 50.
Então, a minha estrutura distributiva está condicionando a evolução da minha estrutura produtiva. Ela está se fazendo a imagem dessa estrutura distributiva concentrada com uma indústria que vai se montando com muito pouca escala de produção, que vai atender a uma demanda muito restringida. Então, isso é o bonito dessa história. Só que ele teve dois problemas. Primeiro, o problema principal é que ele disse que, aliás, ele teve um problema que pode ser subdividido em duas coisas. Ele disse que essa estrutura distributiva conduz à estagnação. E ele começa analiticamente dizendo o seguinte, olha, eu tenho, por causa dessa estrutura distributiva concentrada, eu vou montando uma estrutura produtiva cada vez mais intensiva em capital e menos intensiva em trabalho. Consequentemente, eu tenho uma tendência a rendimentos decrescentes de escala. Isso pode ser criticado como uma coisa neoclássica, mas também pode ser criticado como uma coisa marxista, né? Porque o aumento como é que se diz? Da relação trabalho-capital leva a, segundo a lei de movimento principal do Marx, a rendimentos decrescentes, decrescentes da taxa de lucro, né? Taxa de lucro decrescente. Tendência decrescente da taxa de lucro, né? Tendência decrescente da taxa de mais-valia. Então, da taxa de lucro. Isso daí não aparece dessa maneira na crítica que... Não foi a Conceição que fez essa crítica, além da estagnação, foi o Serra. E a Conceição disse, isso não fui eu que fiz, isso aí foi o Zé Serra, eu não critico meus mestres. Ela disse isso. Foi o Zé Serra que colocou, mas pelo lado neoclássico, não pelo lado marxista. Mas, de qualquer maneira, por um lado ou pelo outro, o fato é de que a gente sabe que aumento da relação entre capital e trabalho pode ter rendimentos crescentes de capital, porque pode ter um progresso técnico embutido, normalmente tem, então você não tem essa famosa tendência decrescente. Essa era a crítica analítica. E a crítica empírica é que começava, naquele momento, o maior ciclo de crescimento da história da América Latina, né? Justamente em meados dos anos 60. Então, tendência à estagnação onde, mestre Furtado? Muito bem. A Conceição e o Serra escreveram o Além da Estagnação, né? Ainda no primeiro capítulo, dizendo, olha, não é isso, tem aqui o capitalismo brasileiro é muito dinâmico, a concentração de renda está sendo funcional, o Estado está junto com as multinacionais e o capital privado, estão fazendo uma engrenagem de crescimento em cima da demanda existente concentrada. Lamentavelmente é isso que está acontecendo, mestre Furtado. Esse é o texto famoso, Além da Estagnação. Vocês já leram Além da Estagnação? Pessoal, aluno, enfim, esse é um texto importante da Conceição. Bom, depois vem o segundo... Por que está acontecendo isso? O segundo capítulo foi esse debate intenso sobre distribuição de renda. Foi feito um censo em 1970. Se dizia nos anos 60 que estava havendo concentração de renda, arroz salarial, e a comparação do censo 70 com 60 mostrou que, de fato, tinha havido uma enorme concentração de renda nos anos 60, confirmando a hipótese dos sindicalistas, pessoal da esquerda em geral, e isso deu lugar a um grande debate que o Langoni escreveu uma tese dizendo que isso aqui era produto do fato de que você tem escassez de trabalho qualificado, e essa escassez de trabalho qualificado te dá concentração de renda pelo lado do mercado de trabalho. E houve todo um debate, muita crítica a isso. Tem um livro do Tolipan e Tinelli, uma coletânea. Maria Malta tem, numa coletânea que ela organizou sobre ecodesenvolvimento, um artigo sobre isso. Chama-se... Como é que se chama aquele artigo? Está no Eco... Oi? Censo do contraste, que é um trocadilho, porque é censo com S e é sobre o censo, né? Muito bem. Então, isso aí é o segundo capítulo. O terceiro e quarto capítulos vêm já mais adiante, no final dos anos 80, vem com todo o debate da Constituinte, onde a peça central ali da questão do bem-estar social, né? Do estado de bem-estar social, que aparece ali, né? Isso aqui é a grande novidade,
Tem gente que diz que tem que fazer uma nova constituinte. Eu prefiro manter a que está por defesa, né? Vocês já viram isso, né? Nova Constituição, com que correlação de forças, meu amigo? Enfim, essa Constituição de 88 foi muito importante, como marco também dessa montagem do social-desenvolvimentismo, e um trabalho, o quarto capítulo foi um trabalho do Antônio Barros de Castro, que ele importou para o Brasil o mercado interno de consumo de massa. Trouxe da Europa para o Brasil. Isso, na verdade, vem lá do Fordismo, porque o que é o Fordismo? É a produção em série de automóveis que os próprios trabalhadores seriam capazes de comprar, né? Tem lá embutida a ideia de consumo de massa. E a Europa seguiu isso à risca, no pós-guerra inteiro, inclusive porque o capitalismo na Europa tinha que dar certo por causa da União Soviética ali do lado, né? Então, Castro importou isso para o Brasil, e ali ele deu um salto importante, porque nós, nos anos 70, até esse momento, Castro, nós dizíamos o seguinte, dizíamos que precisa mudar a estrutura distributiva, e claro que a estrutura produtiva vai toda mudar junto, porque nós vamos ter que consumir muito mais bens de salário, e essa estrutura montada é para bens de consumo de luxo. Isso estava no imaginário coletivo. E o Castro vem e diz, não, tem vários estudos que mostram que toda vez que aumenta o salário do trabalhador, aumenta o consumo de bens da modernidade, e não do atraso. Dessa modernidade que já está instalada. Esse foi o pulo do gato Castro, e ele disse, sim, senhor Castro, o senhor tem razão, né? De modo que ficava muito mais fácil você fazer uma nova modalidade de crescimento pelo consumo de massa, porque você não ia ter que refazer toda a estrutura produtiva. Você bastava mudar, e mudando a estrutura distributiva, que a estrutura produtiva ela responderia com uma vantagem, com um adicional, com escala, portanto, dando produtividade. Tá? Muito bem. Isso daí, então, são o terceiro e quarto capítulos. E o quinto capítulo é uma discussão que se segue a partir dos anos 90, muito através dos partidos progressistas, o PT, já está a coisa do consumo de massa no texto de 94, já está no texto de 2002, enfim, está no plano plurianual, a questão do consumo de massa está ali presente. E as questões da Constituinte, né, do Estado de Bem-Estar Social, também estão todas discutidas nesse momento. E isso, então, me permite chegar a uma contribuição atual ao social-desenvolvimentismo. Se vocês abrirem acho que são umas 30 páginas de 120 itens do programa de campanha Lula-Alckmin, vocês vão ver o social-desenvolvimentismo lá em cheio. Tá lá. Qual é a contribuição que nós demos a isso? A nossa leitura desse social-desenvolvimentismo, que está nesse texto que eu mencionei a vocês, está na Fundação Perseu Abramo. Se vocês puserem lá, Fundação Perseu Abramo, no Google, Frente de Expansão, vocês vão achar esse texto. A contribuição que nós demos foi essa aqui. Nós pegamos... Vai sair o plano plurianual por esses dias, e vai ter essas colunas. Eu não sei se vocês vão colocar também as linhas, mas as linhas são a materialização econômica desses grandes objetivos aqui. Você tem que saber como é que você faz. Você tem, claro, uma institucionalidade que é brasileira, não é alemã, mas isso aqui é tão alemão, ou tão, sei lá, paquistanês, ou tão guatemalteco quanto o brasileiro, essas colunas. O brasileiro está aqui, que não é só brasileiro, mas aqui trata-se de pensar o Brasil com essa matriz. Essa é a contribuição que a gente fez para o social-desenvolvimentismo. É uma maneira de você resgatar o social-desenvolvimentismo não só pelos grandes objetivos, pelas grandes missões, mas também pela sua concretização através do movimento da economia. Tá bom?
Se eu começasse por isso aqui, o sociólogo diz, lá vem esse economista aí com esse economicismo dele. Mas quando você cruza, você se obriga a atender a todos esses elementos. Tem uma coisa que não está aqui, mas faz parte também desse nosso documento, que é a questão democrática. Mas não dá para cruzar aqui, é outro trabalho. E também da institucionalidade. Muito bem. Então, quer dizer, o estruturalismo e o neoestruturalismo estão aqui porque essas frentes de expansão pertencem à tradição estruturalista, como eu já mencionei, né? São as estruturas produtivas e distributivas que estão por detrás dessa matriz. As raízes são, eu acho que o começo dessa historinha aqui é o texto do Furtado, de 65, e essa matriz é uma construção, construção metodológica de decomposição do PIB por agrupação das cadeias produtivas de subsetores, segundo conjuntos que se assemelham do ponto de vista da lógica de demanda e de oferta. Cada um desses grupos de setores, essas cadeias produtivas aqui, estão agrupados, são segmentos que se agrupam segundo lógicas que se diferenciam aqui de demanda e também da oferta correspondente, inclusive do tipo de agente produtivo que está por detrás. Se são estatais, se são multinacionais, se são grandes empresas, o que são? Ok. Então, a produção e consumo de massa são alimentos processados, a parte industrial da agricultura, do agronegócio, bens duráveis e não duráveis, comércio varejista, serviços pessoais, etc. Dependem da renda disponível das famílias, portanto, da massa salarial, de melhorias na distribuição de renda, etc. Vou mostrar para vocês, ao final, tomando os últimos 5 minutos, alguns exemplos das células, para mostrar como que aquelas colunas se cruzam com aquelas linhas, tá? Para mostrar, enfim, a materialização na economia daquele objetivo social de sustentabilidade ambiental, de transformação produtiva. Então, depende da renda, o consumo de massa. O consumo das minorias depende do lucro financeiro, do lucro do capital em geral, da classe média alta, beneficiária disso. Então, depende disso, depende de tributação progressiva, de crédito a juros baixos e de serviços sociais gratuitos, porque na medida em que você disponibiliza a renda, porque a família não precisa pagar por educação e saúde, você está aumentando o consumo de massa privado, certo? Então, esse investimento é essencialmente privado, movido pelo efeito acelerador e limitado, claro, pela competitividade internacional, porque você não consegue produzir tudo aqui por falta de competitividade. Então, tem problemas pelo lado da oferta, isso aqui. Pelo lado da demanda também tem, porque não é fácil você aumentar a renda disponível da classe trabalhadora no Brasil. Tem muita gente contra, inclusive no Congresso. E esse aqui é o modelinho. Então, você aumenta o rendimento das famílias trabalhadoras, isso amplia a demanda popular de setores modernos, que se traduz em investimento em bens de capital e conhecimento, que conduzem a progresso técnico, aumento de produtividade e de competitividade, que, por sua vez, podem se traduzir com mais facilidade em aumento de rendimento das famílias trabalhadoras. Isso aqui, a gente, quando estava fazendo o Plano Plurianual 2004, 2007, a gente percorreu o Brasil com esse negocinho aqui, né? Que é bonitinho isso aqui, né? Mostra como que a economia ganha se transformando em economia de consumo de massa. Porque te dá economias de escala, então você está realimentando. O Lula fala isso o tempo todo. É o que eu tenho dito, pessoal. Bota esse negócio do consumo de massa no discurso, materializa esses objetivos na economia, porque é o que o Lula fala o tempo todo, né, que faz a roda da economia girar. Né? Ele tem razão, ele na intuição, porque é intuitivo, né, ele vai... Na verdade, ele fala isso desde os anos 70, quando era do sindicato. Dá salário
o trabalhador vai consumir, vai fazer a roda da economia girar. Então, isso é a roda da economia girando. Os serviços sociais são uma frente de expansão importantíssima. Normalmente elas são tomadas pelo lado da justiça social, e de fato é a justiça social aqui, né? Educação, saúde, são cuidados, certo? São segurança cidadã, são essas coisas, lazer, é cultura, mas tudo isso, além de fazer justiça social, também faz a roda da economia girar. São segmentos que, encontrando financiamento adequado, vão provocar, são um motor da economia. E são um motor da economia não só porque geram mais de 20% do PIB, do emprego, e acho também do PIB brasileiro, mas também porque são, no seu conjunto, os que mais que pagam os maiores salários médios, que aproximam maiores salários entre homens e mulheres, os que mais empregam mulheres e negros, comparativamente aos outros setores, né? E são também os menos produtores de gases de efeito estufa. Então, é muito virtuoso isso aqui. O terceiro é de infraestrutura, e aqui é uma parceria, dificilmente vai ser pelo setor privado, uma parte. Telecomunicações é mais pelo setor privado, mas transporte e energia, dificilmente. Tem muito setor público aqui, a parceria público-privada, que encarece muito por conta do financiamento, que faz com que as tarifas sejam caras, mas isso é toda uma discussão e é uma frente de expansão inevitável, porque você não pode viver sem infraestrutura. Mesmo porque existe uma elasticidade de renda da demanda de transporte, de energia elétrica, etc., que fazem com que você tenha que ampliar a sua infraestrutura. E, por último, os bens intensivos em recursos naturais, que são petróleo e derivados, a agropecuária, a mineração, né? O Brasil ele é muito abundante, é uma fronteira mundial de recursos naturais. Isso não é um castigo de Deus, necessariamente, isso é uma bênção, mas tem que saber usar, e principalmente tem que saber usar de forma sustentável, tá certo? E beneficiando a população que está trabalhando nesses recursos naturais. E isso aqui é um gigantesco desafio brasileiro, mas que também é uma frente de expansão. E tem que ser, mesmo porque se a gente depende muitíssimo dos dólares que virão daqui para fazer a economia crescer sem inflação. Então a gente precisa de recursos naturais. Eles não são inimigos da indústria, mesmo que são outras pessoas que estão fazendo os investimentos aí. A gente precisa, só que é um desafio gigantesco do ponto de vista de recurso natural. Muito bem. Então, essas são as quatro frentes de expansão da economia brasileira. E eu, só para exemplificar, o que eu tenho na primeira célula? O que faz com que eu tenha uma produção intensificada, tenha um motor no consumo de massa? Elevação do salário mínimo, salário médio, uma proteção previdenciária universal, que faz a proteção dos mais velhos, etc. O Bolsa Família, vários programas sociais, o BPC. No segundo, aqui pegando apenas a questão social, tá? No segundo eu tenho, aí sim, o acesso universal, a educação, a saúde. No terceiro, qual é o cruzamento da coluna da inclusão social com a coluna de infraestrutura? É o acesso universal à luz, à internet, né? Internet para todos, certo? São cidades criativas e sustentáveis. E aqui, nesse cruzamento, eu tenho essencialmente a agricultura familiar, com crédito e suporte tecnológico, suporte de comercialização. Isso é para vocês
verificarem que essa coluna tem como... Aqui você pode escrever 30 coisas em cada célula, mas eu peguei apenas um exemplo para mostrar como... Deixa eu ver se eu tenho... Na transformação produtiva, como é que eu faço o consumo de massa com isso aqui? Eu preciso de uma reindustrialização com expansão, identificação, diversificação e inovação nas cadeias produtivas de bens e serviços de consumo de massas, que significa os encadeamentos todos para trás. Bens de capital, certos bens intermediários necessários, os insumos tecnológicos fundamentais. Então, para cada uma dessas 16 células, e aqui eu termino, eu posso preencher uma série de políticas, são eixos ou espaços de políticas de desenvolvimento socioeconômico, devidamente classificadas segundo os grandes objetivos do desenvolvimento socioeconômico, e aqui na macroeconomia eu teria, evidentemente, um crescimento com duas premissas: primeiro, com estabilidade de preço, e segundo, com inclusão social, porque salário mínimo depende disso aqui, depende do que eu faço aqui na minha divisão de tributos, onde é que eu coloco, isso custa, né? Está no orçamento público, né? Colocar o pobre no orçamento significa trabalhar aqui no âmbito macroeconômico, certo? Então, por isso está aqui. Cada uma dessas 16 células estão devidamente preenchidas como ilustração nesse documento que eu estou publicitando para vocês, que está na Fundação Perseu Abramo. Deu 39 minutos, não foi? Mais ou menos.